O irmão evangélico, qualquer que seja pentecostal, seja batista, qualquer denominação, assim por dizer, a igreja evangélica considera que há três inimigos do evangelho. Sim, aqui é o número um da lista, é os mormons. Para um evangélico, o mormon é o inimigo do evangelho. O segundo é a igreja adventista. É uma inimiga do evangelho. E a terceira é a testemunha de Jeová. Você, como pastor evangélico, pode pregar em qualquer igreja evangélica que vão te receber. Mesmo sem ter o mesmo credo, mas como é evangélico, tudo bem. Não tem essa diferença. Mas se vir um pastor evangélico, um pastor adventista, ele não. Há que lembrar que ele é inimigo do evangelho porque ele não crê no evangelho de Cristo, ele crê na lei. Essa é a mentalidade da igreja. Segundo ponto, eles são judaizantes. Assim como os judeus, nada tem a ver porque são judeus que vêm a perverter o evangelho de Cristo. Terceiro, eles não creem no sangue de Cristo. Não creem na graça, porque eles querem ser justificados pela lei. Ou seja, não somos irmãos. Então, um de nossos inimigos, não no sentido de odiá-los, mas inimigos assim, de não andar na mesma linha, o adventismo, a testemunha de Jeová e o mormon. Para nós, todos vão ser salvos, menos esses. Então, essa mentalidade está em nossa mente e é o que já está gravado. Podemos ouvir um sermão de qualquer pregador, menos de um testemunha, menos de um adventista e menos de um mormon. Agora, esses são princípios. Se nós sabemos claramente, na mentalidade evangélica está que os adventistas adoram a Deus, mas também tem sua deusa, Ellen White. Na mentalidade de um evangélico, Ellen White não é uma profetisa. Na mentalidade de um evangélico, é sua deusa. Então, cada vez que você cita Ellen White, na tua perspectiva, você está citando o espírito de profecia. Mas para um evangélico, está ouvindo que você está citando, para que entenda, como se fala como um católico, cada vez que vamos falar sobre Maria, ou pedir a Maria, quero que sintas o mesmo que sente um evangélico quando ouve falar de Ellen White. Então, cada vez que um evangélico senta para olhar alguém na televisão que começa a pregar um sermão extraordinário, o evangélico é muito curioso. Ele gosta quando, sobretudo, há pastores preparados que sabem pregar bem, é chamativo. E o evangélico diz, uau, que pastor ungido. Mas logo ele, o pastor no sermão, diz, mas como diz a serva do Senhor, ou pode dizer, como diz a pena inspirada, ou como diz Ellen White, até aí ele vai. Para um evangélico, basta, ele vai mudar de canal. Porque ele lembra, tem que considerar isso, que na mente de um evangélico, estás citando a Maria, estás invocando Maria. O evangélico não entende o que um adventista entende. Portanto, é um gravíssimo erro querer pregar aos evangélicos, sabe como? Levando o espírito de profecia. Ele vai te receber, mas dentro da igreja evangélica, o espírito de profecia é muito conhecido, sabe que não muda de nome. De outra maneira, ele vai ler o título, por ética vai te receber, mas deixe-me dizer que se tu és um evangélico ou um adventista, e eu como católico venho te dar um presente com Ave Maria, você vai ver na capa, Ave Maria, você não vai ter vontade de ler esse livro. E nós pensamos que estamos fazendo uma grande obra. Sim, vamos ver, há exceções à regra. Mas deixe-me dizer-te, quantos têm investido nesse livro, O Grande Conflito? Muitíssimo. E quantos têm ganho? Talvez bem pouco. Mas eu sei que tarde ou cedo a verdade sempre prevalece, não é? De algum modo Deus vai fazer. O que digo simplesmente é que para que a igreja adventista possa evangelizar, bom, quem já é evangelizado não tem que evangelizar, possa doutrinar um evangélico, tem que se fazer evangélico em sua maneira de citar a Bíblia. O evangélico é pura Bíblia.
Dizem, nós somos da Bíblia. O que não vem da Bíblia, nada. E tem que ter certas estratégias para poder chegar a eles. Eu te digo porque conheço a igreja evangélica, pastoreio a igreja evangélica e, inclusive, tenho doutrinado a igreja evangélica. Inclusive, dizendo e falando contra disso que eu estou dizendo a você. Então, hoje, vejo as coisas de outra maneira, mas, por exemplo, tenho um grande conflito. Eu leio, não só leio e recomendo também, já que é um livro muito bom, mas isso, enquanto tu já tens uma ideia diferente, e não quando estás no começo. Quando estás no começo, é quase muito difícil, por assim dizer. A irmã White descreveu no volume 9 de Testemunhos, página 19, o seguinte: em um sentido muito especial, os adventistas do sétimo dia têm sido colocados no mundo como? Em um sentido muito especial, os adventistas do sétimo dia têm sido colocados no mundo como sentinelas e transmissores de luz. Eu pergunto, o que faz um sentinela? Guarda para que o inimigo não entre. Essa é uma função defensiva, de defender. A igreja adventista deve defender a verdade? Sim. Mas não basta defender a verdade, porque diz que também temos que ser que coisa? Transmissores de luz. Defender a verdade e transmitir a verdade. Para isso existimos. Segue dizendo, a eles, aos adventistas do sétimo dia, tem sido confiada a tarefa de proclamar a última admoestação ao mundo que perece. Qual nossa função? Proclamar ao mundo a última admoestação. E logo diz ela, sobre eles, sobre os adventistas do sétimo dia, resplandece uma luz maravilhosa da palavra de Deus, uma obra da maior importância lhes tem sido confiada. O que Deus nos tem confiado? Uma obra de muita importância. E qual é essa obra? Segue. A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Não há outra obra que tenha tanta importância. Não deve os adventistas permitirem que nenhuma outra coisa absorva sua atenção. Por que existimos? Para proclamar a mensagem dos três anjos e tudo o que envolve. Temos que falar da besta? O assunto da besta está em Apocalipse 14. Eu lhes pergunto, como as pessoas podem não adorar a besta se não sabem quem é a besta? Como não vão adorar a imagem da besta se não sabem o que é a imagem? Como vão recusar a marca da besta se ninguém os ensine o que é a marca? Alguns dizem, a mensagem do terceiro anjo só assusta a gente, fala de fogo, enxofre e fumo que sobe. Nós falamos do amor de Jesus. Mas se não falamos da mensagem do terceiro anjo, as pessoas vão terminar adorando ao diabo. Essa é uma mensagem de amor. Porque Deus dá a mensagem do terceiro anjo para que as pessoas não adorem a besta, nem a sua imagem, nem recebam a marca. Quando meus filhos eram pequenos, eu lhes dizia, quando atravessar a rua, olhem para os dois lados. E logo dizia, porque sabe o que pode acontecer? Pode vir um carro e pode matar vocês. Ai, traumatizando os pobres meninos. Por que eles davam essa advertência tão chocante? Porque não quero que morram. Simples assim. Porque não quero que morra. Tem que advertir. Vividamente, tem que advertir-lhes. Não por ódio, mas sim por amor. Última citação do Espírito de Profecia. Solene. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, não indivíduos. Deus faz juízo não somente julga a indivíduos, mas também nações, como vimos, igrejas também. A Igreja Adventista do Sétimo Dia há de ser pesada nas balanças do santuário. O que será pesado na balança do santuário? Nossa igreja. Será julgada. Quem será julgada? A Igreja Adventista. Será julgada conforme aos privilégios e vantagens que ela tem recebido. Eu pergunto, essa igreja tem recebido privilégios e vantagens maiores que qualquer outra igreja? Sim, Senhor.
Agora escutem o se condicional. Se sua experiência espiritual da igreja não corresponde aos privilégios que o sacrifício de Cristo, a um custo infinito, que tem conferido, se as bênçãos conferidas não a capacitaram para cumprir a obra que se lhe confiou, será pronunciado contra ela. Contra quem? É solene isto. Será pronunciada contra ela a sentença achada em falta. Será julgada segundo a luz e as oportunidades que lhes foram dadas. Essa citação é chocante, porque a linguagem que a irmã White usa, balança do santuário, pesada pela balança do santuário, e logo diz, achada em falta. De onde vêm essas palavras? De Daniel 5. Essas palavras são solenes. Não podemos permitir que isso aconteça com a igreja. Irmãos e irmãs, temos que cumprir a missão que Deus nos tem dado. A proclamação da mensagem dos 3 anjos. Primeiro necessitamos entender essas mensagens. Devemos estudar a Bíblia, irmãos e irmãs. Não superficialmente, profundamente. Devemos poder explicar as profecias relacionadas com a mensagem dos 3 anjos. Então, irmãos, se saímos daqui como entramos, de que valeu estar aqui? Apoiemos a igreja, apoiemos os pastores, apoiemos a organização, sempre quando não interfira com o direito de cumprir a missão que Deus nos deu. Sejamos um exército que vamos sair a incendiar o mundo com a mensagem adventista. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.